Olá, estamos aqui preparados para mais uma aula de história, aula número 20, e hoje nós vamos tratar sobre a Primeira Guerra Mundial. Guerra essa que aconteceu no período de 1914 a 1918. O principal motivo da Primeira Guerra Mundial foi o grande imperialismo das grandes potências europeias. Então, o que acontece? Nesse período, pós-Revolução Industrial, vários países se tornaram impérios, ou seja, começou a expandir comercialmente e cada um foi conquistando colônias. E com essas colônias, eles fazem um império. Por exemplo, vamos usar como exemplo a África. A África foi um país colonizado por várias potências europeias, Alemanha, França, Inglaterra, Espanha. E com isso, todos começaram a crescer comercialmente. E com isso, eles também crescem em questões armamentistas. Afinal de contas, cada um tinha a sua grande potência, seu grande poderio. A Primeira Guerra Mundial foi dividida em dois blocos muito bem claros. A Tríplice Aliança, que foi formada pela Alemanha, Áustria e Itália, e a Tríplice Entente, que foi formada pela França, Inglaterra e Rússia. Essa contenda, a Primeira Guerra Mundial, por que mundial? Porque ela acaba envolvendo, além desses países que formavam a aliança, de um lado a Alemanha, Áustria e Itália, do outro lado existia a França, Inglaterra e Rússia. A contenda acaba envolvendo 17 países. Dentre eles, podemos citar Brasil, Estados Unidos, a própria França, Japão, né, Portugal, a Rússia, a Austrália. Eles acabam todos se envolvendo nesse país, ora de um lado, ora do outro. Aqui, e o saldo foi de 13 milhões de civis que perderam a vida. Basta saber o seguinte também: por que essas alianças? Porque os países tinham alianças comerciais. Então, por exemplo, se a Alemanha entrasse na guerra, a Itália era obrigada a entrar na guerra também, apoiando, afinal de contas, eles tinham uma aliança. Quais foram as principais causas da Primeira Guerra Mundial? Desde o final do século XIX, o mundo já vivia em uma tensão, porque o crescimento industrial que nós falamos na aula passada fez com que houvesse uma corrida armamentista. Esses países, como eles prosperam, como eles têm cada vez mais poder, eles se armam cada vez mais. E se armando cada vez mais, a tensão entre eles vai aumentar. Qual foi o estopim da guerra? O que causou o start da guerra? Podemos citar aqui o seguinte: o herdeiro ao trono austríaco, que foi o Francisco Ferdinando, ele fez uma visitação na região junto com a sua esposa. O que acontece? A Áustria ela anexa um território chamado Bósnia-Herzegovina. E com isso, o que acontece? O Ferdinando, que era austríaco, vai lá fazer visita na região com um sentido de apaziguar os ânimos. Afinal de contas, era um país anexado agora pela Áustria. Isso causa a revolta de vários russos, né? E aí um bósnio, um estudante bósnio, desfere um tiro sobre esse herdeiro ao trono, mata ele, um atentado, mata ele, mata a esposa dele, e com isso explode a Primeira Guerra Mundial. E aí a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, ela passa por várias fases. O que acontece? A Tríplice Entente não tinha canhão de longo alcance, mas dominava os mares, principalmente pela Inglaterra. Não,
Ou, por outro lado, eles tinham tanques de guerra, tinham submarino, tinham aviões, né? E aí, o que acontece? A Alemanha, ela passa pela Bélgica, viola a neutralidade desse país. Ou seja, a Bélgica, que era neutra, não tinha entrado na guerra, é invadida pela Alemanha, a Alemanha anexa esse território. Com isso, eles vão, eles vão em direção à França, né? O governo francês vai fugir. E aí os franceses e alemães firmam posições cavando trincheiras, cada um do seu lado. Então o que era trincheira? Era um buraco, uma vala aberta na terra. De um lado estavam os alemães, do outro lado os franceses, né? E aí os Estados Unidos, que mantinha-se fora da guerra, né? Apesar de emprestar capitais e vender armas ao país da Entente, principalmente a Inglaterra, entra no conflito. Declarou guerra à Alemanha por temer seu poderio imperialista e industrial. Nesse mesmo ano, a Rússia sai do conflito por causa da Revolução de 17. Então vamos entender isso aqui. Os Estados Unidos sempre foi uma grande potência. No caso aqui, ele estava fora da guerra, só vendia apoio logístico e armamentista para os países da Entente, principalmente da Inglaterra. Só que ele vendo o grande crescimento da Alemanha, ele toma uma posição de entrar na guerra, porque senão a Alemanha ia ficar com a hegemonia do mundo. E só quem poderia fazer frente nesse momento armamentista era os Estados Unidos da América. Ele entra na guerra. Em contrapartida, quando ele entra na guerra, a Rússia sai da guerra. Por que a Rússia sai da guerra? A Rússia estava tendo um caos, que nós vamos estudar numa próxima aula, que era a Revolução Russa. E aí a Rússia é pressionada pelo povo a abandonar a frente de combate e voltar para o seu país para resolver essas questões internas. E aí, no caso, os Estados Unidos entram na guerra, é o que vai fazer a grande diferença para o lado da Entente. Embora a Alemanha continuasse sofrendo sucessivas derrotas, o governo alemão estava esfomeado, cansado, mas aí eles continuam insistindo nessa guerra insana, que estava matando centenas de milhares de pessoas. E aí eles são obrigados a assinar uma rendição, e aí a Primeira Guerra Mundial chega ao fim. Mas só, a paz só foi gerada um ano depois, com a assinatura do Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes, se vocês analisarem, era um grande tratado onde a maioria das cláusulas favoreciam os países da Entente e culparam severamente a Alemanha a pagar o ônus da guerra, a pagar o prejuízo, a reduzir seu exército por um terço. Isso vai acabar depois internamente causando uma comoção dentro da própria Alemanha. E aí a Alemanha, na figura depois, nós vamos estudar isso no próximo momento, na figura de Adolf Hitler, vai entrar novamente numa Segunda Guerra Mundial. E aí, quais foram as consequências dessa guerra? Vai redesenhar, né, com essas guerras, fronteiras que são anexadas, né, tratados de rendição, vai se desenhar todo o mapa político da Europa e do Oriente Médio. Acaba o capitalismo liberal, aquele capitalismo desenhado pelos Estados Unidos vai sofrer um grande embate. Motivou a criação da Liga das Nações. O que era essa Liga das Nações? Representantes de vários países que assinaram um armistício, um perdão, uma trégua diplomática para que não houvesse mais guerra. E aí, o que vai ascender politicamente e financeiramente, quem vai ganhar muito com isso
vai ser os Estados Unidos da América. Vamos só falar finalmente sobre a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Em 1917, aquele período que a Rússia sai da guerra, o Brasil, os alemães afundam no Canal da Mancha o navio mercante brasileiro chamado Paraná. Em represário, o Brasil rompe relações com os agressores, no caso aqui os alemães. Em outubro, outro navio do Brasil, o Macau, é atacado. E aí no final do 17 desembarca na Europa uma equipe médica e soldados para auxiliar a entente. Então a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial só foi de logística, de apoio médico, apoio de soldados. Somente isso. Então basicamente é isso que é o desenho global da Primeira Guerra Mundial. Não pode esquecer que o que acontece? Já havia aquela comoção, eles se armando, cada um se armando, cada um se precavendo, querendo ser mais forte um mais que o outro. A Alemanha, como já tinha o poderio industrial, que nós estudamos, que ela vai ascender no final da terceira fase da Revolução Industrial, ela vai anexar um território. No caso aqui, o território da Bósnia. E aí vai um louco lá, um estudante bósnio, assassina o arquiduque Ferdinando e sua esposa, e esse vai ser o estopim da guerra. Como os países estavam se armando, ora uns tinham vantagem, outros ora tinham vantagem. A Alemanha invade a Bélgica, que estava neutra, vai para cima da França, e aí as alianças que a França tinha com os outros países, cada um vai se apoiar de lado a lado. E a consequência da guerra foi essa. Milhares, centenas de milhares de mortos, né? Países anexados, e finalmente o Brasil participa muito timidamente, né? Muito mais por questões de aliança, né? Porque os Estados Unidos estão na guerra, o Brasil, como tinha aliança com os Estados Unidos, é obrigado a entrar na guerra. Ok? Basicamente é isso. Na próxima aula a gente nos vê novamente. Ok? Um abraço.